Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Dia 11 de outubro, próxima terça-feira, é o Dia Mundial da Obesidade. 6 em cada 10 brasileiros estão obesos. O assunto é sério, por isso o tema do nosso encontro de hoje. Recebo aqui o Dr. Nicolas Cruel, que é cirurgião bariátrico, e também a Rafaela Rodrigues, que é psicóloga. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Vou começar com o senhor, falando sobre esse momento, desse quadro de obesidade no Brasil, que preocupa e preocupa muito, né? 6 em cada 10, quer dizer, mais da metade da população brasileira está obesa? Isso. Boa noite, Márcia. Obrigado pela oportunidade da gente estar falando sobre a obesidade, sobre seus riscos, né, os tratamentos, né? E, claro, né, hoje a gente está vendo que de 6 em cada 10 estão com obesidade. E a tendência é aumentar, porque a obesidade ela é uma doença, né? Então é uma doença mundial e a gente tem que entender isso, né? Primeira coisa é saber o porquê que a pessoa está obesa, né? Com certeza a pessoa não chega na obesidade porque quer, né? Então não chega, né, tá com uma determinada idade, eu quero ter tantos quilos, tantos de IMC. Então, é uma doença que levou a isso e a obesidade acaba trazendo outras doenças juntos. E se a gente for ver, hoje, atualmente, no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas estão obesas. Então, e a gente tem que recorrer, tem que conscientizar e trazer para o tratamento para evitar doenças futuras relacionadas à obesidade. O lado emocional da obesidade é muito forte, né? Quer dizer, Muito. Qual é o que você percebe lidando com as pessoas que te procuram? Porque você trabalha muito também na parte da cirurgia bariátrica, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso. Mas, com certeza, atende também pessoas que tentam administrar a questão do excesso de peso antes até de recorrer a uma cirurgia. Exatamente. E o que você percebe? Qual é o pano de fundo do problema? Então, Márcia, na verdade, é um conjunto, né? Como o Dr. Nicolas falou, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, né? O que isso significa? Não é uma causa. Se não é uma causa, eu não posso olhar para uma técnica ou um procedimento, né? Então, geralmente, a pessoa, ela entende que, então, eu estou acima do peso, eu vou fazer uma dieta, né? Que eu também não gosto muito desse termo, que eu acho que hoje o correto é uma reeducação alimentar. Então, ou eu vou tomar uma medicação, né? E não procuro entender o que tem por trás daquilo, né? Por que eu cheguei nesse lugar que eu estou hoje, né? E as emoções, os pensamentos, o comportamento fala muito, né? Então, como que eu como quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou ansioso, né? Quando eu estou com mais pessoas, né? Que pessoas são essas? Com a minha família, de repente eu tenho um comportamento alimentar ali, com os meus amigos, no trabalho. Então, a forma que a gente se alimenta fala do nosso comportamento, né? Então, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Então, o paciente hoje que procura um tratamento para obesidade, seja pelo método da cirurgia ou sem a cirurgia, ele precisa encarar esse combo, né, que eu costumo falar. Mas como é que fica o lado genético, hein, doutor Nicolas? Por exemplo, quem está agora em casa nos acompanhando, está pensando, poxa, mas eu me cuido, eu faço, eu aconteço, eu até tenho uma educação alimentar, mas eu não consigo emagrecer. Existe isso ou não? Isso é papo para quem não está afim de realmente levar a sério a questão do emagrecimento. Não, Tem a pessoa que realmente não consegue emagrecer? Tem sim, existe, né? Então, para ter uma ideia, assim, os pacientes que chegam a mim já são pacientes que tentaram várias formas de emagrecimento. Então, tanto com um profissional da educação física, tanto com nutricionista, com psicólogo, já tentaram outras terapias, né, e tiveram falha nesses tratamentos. No entanto, que para fazer a cirurgia, tu tem que passar por uma equipe multidisciplinar. Então é importante, né, ter uma avaliação com a nutricionista, com o psicólogo, né, com o endocrinologista, né, para ver se não tem alguma outra doença por trás que está levando esse ganho de peso, né? E a cirurgia em si é um método que vai ajudar, mas
o que eu falo para os pacientes, a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite. Então, não é porque tu fez a cirurgia que tu nunca mais vai ganhar peso, vai Eu reganhar. já vi gente fazer a cirurgia e voltar a engordar. E volta, porque a gente sabe até onde. Por exemplo, você quer comer um sanduíche, tu não vai conseguir, mas se tu quiser, tu vai dar um jeito. Né? Tu vai fracionar, Mesmo depois tu vai da vomitar, cirurgia. mesmo depois da cirurgia. Então, tu acaba se boicotando. Então, onde a parte psicológica é fundamental tá junto, o acompanhamento da psicóloga tá nesse momento junto, porque se a pessoa está descontando as emoções na comida, vai continuar sempre descontando. Claro que com a cirurgia, a gente vai diminuir o reservatório gástrico, tu não vai conseguir de uma vez, tu vai emagrecer. Só que daí tu começa a ter reganho, tu começa a achar outros problemas, né, futuramente, e acaba piorando, né, e acaba voltando a engordar. Então a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter esse acompanhamento. E o lado genético? Eu queria entender mais o lado genético. Qual é o peso do lado genético na obesidade? E isso, assim, normalmente às vezes são pessoas, né, que já vêm de famílias que têm essa tendência à obesidade e acabam entrando na obesidade junto por conta familiar, por conta genética. Pelos hábitos? Pelos hábitos. A genética e o hábito. É o hábito, é. As duas situações juntas. As duas situações. Né? Mas é óbvio, claro que existem doenças, né, de síndromes que a pessoa tem a tendência a ter o ganho de peso com dificuldade do emagrecimento. Nesses casos, algumas cirurgias são até contraindicadas, né, nesses pacientes. Então, são cirurgias que são, às vezes tem que fazer alguma técnica mais restritivas para tentar ver, porém tem pacientes que têm síndromes. Então, não adianta, a parte genética está muito forte nesse lado e vai ser um momentâneo, porém vai acabar voltando ao... Não vai solucionar o problema. Não vai solucionar. E a obesidade começa, por exemplo, criança já desde cedo você já consegue perceber que é uma criança que vai ser obesa? Sim, tem crianças que com fatores, com a parte familiar, com a parte de casa, os hábitos de casa, a gente vê que vai ter a tendência e não vai mudar. Tem crianças que são obesas na infância, porém acabam mudando e conseguem, com esse hábito, chegar na vida adulta, né, com IMC dentro do limite da normalidade. Porém, tem alguns que não tem jeito, né? Então acabam, né, tendo outras doenças associadas, acabam virando hipertensos, diabéticos, onde a gente acaba levando para a cirurgia. Criança também pode fazer a cirurgia de redução? Atualmente, pela normativa da sociedade, do CFM, é a partir de 16 anos. Adolescente, então. Isso. Porém, tem alguns casos específicos, né, aí vai depender, né, do acompanhamento do pediatra, endócrino pediatra, psicólogo, para ver cada caso se compensa ou não a fazer em menos de 16 anos. É porque os dados são preocupantes. Eu tenho um levantamento aqui, queria que o senhor me confirmasse se está correto o que eu levantei. Que a maior parte dos registros de obesidade a gente tem entre pessoas de 40 e 59 anos. Isso. 70,3% desse público obesos. Depois, entre adolescentes e jovens, entre 18 e 24 anos, 35% desse público obesos. Confere esses dados? É isso mesmo. E a tendência é estar aumentando isso. Porque hoje a gente tem muita facilidade. Né? Por exemplo, tu vai para casa, tu vai para o sofá, tu liga a TV com controle remoto, tu quer pedir um lanche, tu já pede por aplicativo, tu não sai mais, tu não está caminhando, fazendo exercício. Então, as tuas facilidades, a tendência é tu ficar mais parado, mais sedentário, né, e aumentando o consumo calórico. Onde acaba a pandemia piorou esse quadro? Piorou. Significativamente? Piorou, teve aumento, sim, porque a pessoa ficou mais restrita, mais restringida em casa e acabou tendo mais ganho de peso, né? O que você sentiu no teu consultório? Teve procura maior? Muito. Desde criança? Crianças, inclusive? Inclusive, né? Eu acho importante salientar, Márcia, essa parte do ambiente, né? Do hábito. É, porque influencia, né? Então, de repente, a criança, ela, desde pequena, ela tem o hábito, né, pela família, de ter uma alimentação mais saudável, né? Então, mesmo se ela tiver aquele gene, ela vai conseguir, por meio desses hábitos dela, de repente, equilibrar, né, fazendo uma atividade física. Então, o ambiente ele influencia muito,
né? Por isso que a gente sempre fala, quando vai fazer até mesmo a avaliação para cirurgia ou não, de analisar todas as áreas da vida, né? Então, como que é no ambiente do trabalho, como que é em casa, porque é onde ele está convivendo, então influencia, né? E também nessa questão de, ele fez a cirurgia, aí ele não está mais sentindo a fome física, né? Eu falo, a cirurgia no estômago não é na cabeça, porque a vontade de comer, ela continua. E muitas vezes, quando ele não vai para a comida, daí ele acaba transferindo para outras questões, como a bebida alcoólica, compulsão por compras. Então, acaba indo para outras áreas. Aquela ansiedade, aquela compulsividade do alimento só migra, vira de lado. Exato, mas continua acontecendo. Às vezes, a avaliação é muito importante para isso, né? Para identificar o que a comida representa na vida da pessoa. Muitas vezes é a única fonte de prazer dela, né? A pessoa, ela, enfim, não tem uma rede de apoio muito grande, então ela acaba descontando tudo na comida. E com a cirurgia, ela não vai mais ter essa fonte que para ela é uma fonte de prazer. Porque não consegue, né? Pelo menos no primeiro momento. Pelo menos no primeiro momento. E aí, como é que fica? Ou ela começa a se sabotar já nessa fase, mesmo sabendo que não pode, né? Então, 15 dias de dieta líquida e depois 15 dias de dieta pastosa, né? E a gente, né, por estudos, a gente acompanhou alguns casos que ele entende, então eu posso doce de leite, né, leite condensado, e vira. A cabeça já vai direto para o que é calórico, quer dizer, ao invés de pensar na água, na sopa, no caldo... Porque entende, líquido, pastoso, então... Às vezes bate algum alimento com água. Leite condensado. Leite condensado, exato. Então, tu vê que é realmente da cabeça da pessoa. Esse é o cuidado que a gente sempre traz junto do paciente, né? Para evitar essas mudanças bruscas e os boicotes que eles fazem. Claro, o paciente é submetido ao procedimento. Ele começa emagrecendo já nos primeiros 15 dias, quando retornam comigo. Eu sempre falo, já vai perder, eu não gosto de ficar botando meta, mas perde entre 7 e 11 quilos. Nos primeiros dias? Nos primeiros 15 dias. E quando volto, já volto com uma autoestima melhor, né? Já volta mais felizes também. E, claro, com o tempo, a tendência é só ir perdendo peso. Né? Então, porque tu está comendo menos, tu tá com ou dependendo da técnica cirúrgica, está com a desabsorção também. Depois nós vamos falar sobre isso, eu quero saber, porque tem várias técnicas hoje já, né? Tem várias técnicas. Mas conclua, por favor, o raciocínio, dependendo da técnica. E esses pacientes, eles, dependendo da técnica, eles acabam, né, tendo esse benefício, né, melhorando as comorbidades, que é onde tem a maior satisfação deles. E a nossa alegria também, porque aqui que a gente vê, às vezes chega um paciente lá que é hipertenso, é diabético, né, faz uso de 4, 6 comprimidos, aí tu chega ali com 15 dias, já diminuiu bastante, com 3 meses, em alguns casos, encerraram os medicamentos. Tu pega os exames desses pacientes, às vezes o paciente tem uma glicemia de jejum lá nas alturas, uma hemoglobina glicada super alta, com 3 meses tudo normalizado. Então essa é a nossa maior satisfação. Né, tu vê, porque a cirurgia, ela não é estética. Né? A gente não vai fazer a cirurgia porque eu quero ir para um casamento, porque eu quero vestir a roupa tal, não. Tu vai fazer porque tu tens uma doença e tu tens comorbidades associadas à obesidade. Aí que eu queria entrar. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente falar das técnicas, qual é a indicação? Quem é que está indicado? A partir de que quantidade de peso? A partir de que idade? Isso. A indicação primeiro e depois as técnicas. Isso. Pela idade, a partir dos 16 anos, tá, já tem indicação, né, a cirurgia. A gente sempre tem que fazer um cálculo, né, a gente tem que calcular o índice de massa corporal. Que é o famoso IMC. IMC, né, onde a gente vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Então a gente pega lá peso e faz altura vezes altura. Com isso a gente vai ter um número. A partir disso a gente vai ver se o paciente está ou não indicado a cirurgia. Quem tem um IMC de 35 a 39,9, com alguma comorbidade associada, aí entra um leque grande de comorbidades.
pressão alta, diabetes, dor nas costas, joelhos, né, fasciite plantar, aí bastante. Perdão, qual foi a última? Fasciite plantar. O que é isso? Seria uma dor na face do pé, né, na planta do pé. E aí já teria indicação, né, a cirurgia. Ou pacientes com IMC acima de 40, onde somente a obesidade já tem a indicação. Então, ali... Mas normalmente quem tem acima de 40 e tem obesidade, com certeza vai ter alguma vai coisa, ter, ou não. Tem. O senhor já viu alguém com acima de 40 não ter nada, só ter obesidade? Dificilmente. Assim, nunca chegou ninguém que não tenha nada com uma obesidade acima de 40. Né? Sempre tem alguma coisa. Tem gordura no fígado, tem dor nas costas, calcanhar, joelho. Aí tem alguma coisa vai ter. Pacientes que têm o IMC de 30 a 35, a 34,9, com diabetes 2, menos de 10 anos, também tem indicação. Né? Porque é provado que com a cirurgia esses níveis glicêmicos acabam melhorando. Pode até curar o diabetes. Até curar o diabetes. Então tem a melhora ali. E essa é a principal indicação para a cirurgia. A partir disso, né, o paciente vai ter que passar pela equipe multidisciplinar. Que é aí que é o trabalho da psicóloga. Onde vai ter que ter uma avaliação com a psicóloga, com a nutricionista e com o médico clínico ou endocrinologista. Né? Tendo a avaliação dos três e estando liberada a cirurgia, aí sim será executado o procedimento. E aí entram as técnicas. Isso. O que a gente tem hoje? A gente faz tudo aqui em Santa Catarina? Nós fazemos todas as técnicas aqui. E as duas técnicas mais difundidas, né, seriam o sleeve e o bypass. O sleeve basicamente é uma técnica restritiva, onde a gente vai fazer uma secção do estômago, retirar em torno de 90% dele. O estômago vai ficar tipo uma banana, né, vai fazer somente essa restrição. A outra técnica a gente tem é o bypass, onde a gente vai seccionar o estômago, deixar um pedaço pequeno, porém a gente vai fazer um desvio no intestino. A gente calcula em torno de 1 metro, 1,5 metro, faz esse desvio. Além de ser restritiva, ela vai ser desabsortiva. Claro que as duas técnicas variam de cada paciente. Tem as suas indicações por paciente. Né? Não é chegar lá, eu quero fazer o sleeve ou eu quero fazer o bypass. Não, a gente tem que avaliar para indicar, para ver se tem e de acordo com os exames se vai poder ser feito ou não. As duas têm o mesmo tipo de procedimento de risco, o mesmo tempo de duração de cirurgia, o mesmo tempo de resultado? Sim. O que muda de uma para outra? Não, assim, em questão de procedimento, né, as duas estão feitas tanto por videolaparoscopia ou quanto por robótica, né, tempo cirúrgico. Né, a média das cirurgias é em torno de 1 hora, né, então o sleeve é um pouco mais rápido, o bypass também é nessa média ali. E de emagrecimento, se a gente pegar, né, a porcentagem da mesma pessoa que fez as técnicas, vamos supor, imaginar a pessoa, uma fez sleeve, outra bypass. Claro, se a gente vê em curto prazo, né, quem faz o bypass acaba emagrecendo mais rápido que o sleeve. Porém, se a gente pegar no final de 2, 3 anos, as duas a pessoa atingiu o mesmo objetivo. Então, o que vai mudar é a questão da indicação mesmo a cada tipo de paciente. Isso, a cada tipo de paciente. Né, e comorbidades, os exames, daí a gente vê qual que vai ser mais indicado. Gente, acredite se quiser, nosso primeiro bloco já terminou. Eu vou para o intervalo rapidinho. Você que está em casa não sai daí não, você está curtindo o nosso bate-papo. E depois eu quero entender mais sobre essas técnicas, essa questão robótica. A gente já faz a robótica aqui em Santa Catarina, né? Já fazemos. O senhor fez a primeira, inclusive. Fizemos a primeira aqui. Quero saber se faz pelo Sistema Único de Saúde, porque se já tem gente em casa pensando, será que eu consigo fazer pelo SUS? Tem muitas perguntas ainda e daqui a pouquinho, no próximo bloco, não sai daí não. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando sobre obesidade, agora próxima terça-feira, dia 11 de outubro, é o Dia Mundial da Obesidade. 6 em cada 10 brasileiros são obesos, estão obesos. E a gente está falando também sobre a cirurgia bariátrica, as técnicas diferentes que existem, os prós, os contras, a questão psicológica. Então, eu estou recebendo hoje aqui
o Dr. Nicolas Cruel e a psicóloga Rafaela Rodrigues. Vou continuar nosso bate-papo respondendo as perguntas que eu deixei no ar quando a gente foi para o intervalo. SUS, Sistema Único de Saúde, faz? Então, pelo SUS, a cirurgia bariátrica ela é feita, né? Claro que também é o mesmo procedimento, tem que passar pela equipe multidisciplinar, tem que ter toda a avaliação e liberação para ser realizada a cirurgia. E é feito tanto por via videolaparoscópica ou da forma aberta, né? Por via robótica, infelizmente, o SUS ainda não contempla essa tecnologia. Aqui em Florianópolis, os dois únicos locais que fazem pelo SUS, na Grande Florianópolis, é o Hospital Regional de São José e o Hospital Universitário. São os dois locais que fazem as cirurgias pelo SUS. Ô, Rafael, e o atendimento psicológico também acontece no SUS. Essa equipe Também multidisciplinar acontece. ela é fundamental para que qualquer cirurgia aconteça, ou particular, ou no Sistema Único de Saúde. Esse procedimento ele tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Tem E que ser. o que você percebe? Você tem alguma diferença de atendimento? Não. Tanto no particular. Você trabalha nas duas situações? Você Não. atende mais na questão particular? Isso. Mas também é fundamental e faz parte, Óbvio. né? Tem uma equipe lá para estar fazendo essas avaliações Até porque também. é parte do processo, né? Não pode fazer se não passar pelo atendimento multidisciplinar. É fundamental, né, ter essa avaliação independente, se é particular, se é plano, se é SUS, né? Porque a cirurgia ela é fácil de ser executada, né? A gente vai lá e faz. Só que a gente não tem que ver o paciente somente a cirurgia, a gente tem que ter toda a avaliação em conjunto. Por isso que a parte psicológica é importante, porque não adianta às vezes tu operar um paciente, mas ele tem alguma compulsão, alguma descompensação e não foi tratado. Porque ele vai ser operado, ele vai continuar com essa compulsão. Então ele tem que estar acompanhando, tem que estar sendo liberado e tratado, se tiver. E qual é o índice de sucesso, principalmente no que diz respeito a essa questão psicológica, da cuca, da cabeça? Eles se adaptam? Leva um tempo, né, Márcia? Eu sempre falo, às vezes, por exemplo, um paciente que chega com 40 anos. Não dá para esperar que em um mês, em um ano, ele vá mudar um comportamento que vem com ele há muito tempo, né? Então, é um processo. Eu sempre falo, acompanhamento psicológico, terapia é processo, né? Para que ele reconheça mesmo. E ele reconhecendo, ele entendendo do comportamento dele, o autoconhecimento, já é um passo fundamental para que a cirurgia dure para o resto da vida. E vocês falam isso antes da cirurgia, né? Até porque Muito. depois da cirurgia, já fez a cirurgia. E aí o cidadão acorda e tem um copinho de cafezinho desse tamanho para comer no dia, não é isso? Exato. E aí, como é que faz? Como é que é esse pós? Acordou da cirurgia. Ainda no hospital já tem atendimento psicológico. Sim. No entanto, que eu sempre faço, na primeira consulta, eu faço uma pergunta para todos os pacientes, é a mesma. O que eu pergunto para ele é: tu que quer? Porque a primeira coisa é isso, é uma decisão que tem que vir do paciente, no pré. Né? Se ele quiser, aí sim, não adianta o pai, a mãe, o esposo, o amigo querer e o paciente não querer. Então, a partir daí é onde a gente já começa a conversar sobre a cirurgia. E, claro, a cirurgia, o paciente, o que eu digo é que hoje tu está comendo normal. Tu vai fazer a cirurgia, tu vai passar para os 50 ml. Esses 50 ml vai te satisfazer igual tu tivesse comido um pratão hoje. Tu vai ter a mesma sensação, a saciedade, né? Vai estar com a sensação que está com a comida aqui em cima, os 50 ml, às vezes tu não vai conseguir tomar o copinho. Né? O copinho de cafezinho? O copinho de cafezinho. Às vezes tu não vai conseguir na primeira refeição pós-cirurgia. Né? Só que às vezes é aquilo, a cabeça não acompanha o estômago. Então, às vezes tu não consegue, mas tu olha, mas eu não estou comendo nada. Aí depois tu vai para casa, a família às vezes vai te... Tu tá comendo pouquinho, tu não tá comendo nada, come mais. Gente, isso acontece bastante. Quase que com peninha. Ai, tadinho, tá comendo tão Exato. pouquinho. Eu acho importante salientar isso também a rede de apoio, né? Então, é a família, é o marido, a esposa, porque muitas vezes o sabotador tá nesse núcleo. Ou até mesmo é um paciente que ele vem porque assim, ele foi, por exemplo, no ortopedista e ele falou, olha, tu tem que perder peso, né? E indica a cirurgia bariátrica. Então ele vem para a consulta sem entender muito bem o que é a cirurgia bariátrica, até com um pouco de preconceito, né? Fala assim,
poxa, eu vou ter que me submeter a uma cirurgia porque eu não consegui emagrecer. E não entende primeiro que é uma doença, porque por mais que ele tenha passado por muitos profissionais, a gente também verifica hoje no consultório que pouquíssimos pacientes chegam com essa ideia de que é uma doença, que ele tem uma doença e que ele vai ter que tratar. Não entende a obesidade como uma doença? Não. Acha que é por falta de vontade, porque eu como errado. Eu já tentei todos os métodos, eu não consigo, né? Então ele já vem muito desacreditado dele. E vem com esse pensamento, poxa, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Quase que se achando penalizado por ter que passar pelo processo. E aí tem muitos casos que a família não apoia. E aí eu chamo também a família ou, né, enfim, a pessoa que faz parte da rede dele para o consultório para estar conversando também, explicando essa situação. A gente já inicia um trabalho de psicoeducação daí, porque tanto tem esses familiares que vão apoiar, mas também tem esse outro lado que acha que não é necessário. Vão ficar com peninha, né? Come mais um pouquinho, você comeu tão pouquinho. E o paciente, às vezes, ele se acha penalizado e fracassado, porque acha que chegou ali, eu não estou vindo aqui porque eu não consegui, então está se sentindo fracassado. E eu comparo muito assim, eu falo para eles, a primeira coisa, tem que entender que a obesidade é uma doença. É igual tu ter pressão alta e tu se sentir fracassado porque tem que tomar remédio para pressão. Então não tem tratamento psicológico, nutricionista, até a cirurgia. Né? Eu vou me dar, eu de exemplo, né? Eu cheguei a 120 quilos. O senhor? Né? Eu era obeso, estava hipertenso, estava com fasciite plantar, né? Já tinha tentado vários métodos e não consegui. O senhor fez a bariátrica? Fiz a bariátrica. Gente, atenção, estou sabendo dessa informação neste momento. Quando que o senhor fez? Faz quanto tempo? Já faz 6 anos, né? Já faz 6 anos que eu recorri. Que método que o senhor fez? Eu fiz o sleeve. Né? Foi como eu não tinha nenhuma contraindicação e o meu perfil, né, caberia ao sleeve, onde eu acabei optando por essa cirurgia. E já era cirurgião bariátrico na época? Já operava os outros? Já operava. Olha que interessante, adorei essa história. Então a gente, e antes de recorrer, a mesma coisa, tentei vários tipos de emagrecimentos, a gente remédios, balão, a gente tenta tudo até chegar nessa decisão e nessa indicação para a cirurgia. Então, com a cirurgia, melhorei a questão da pressão alta, né, parte de dores articulares, dor no e tá elegantérrimo, né? não tive mais nada disso, gordura no fígado, isso tudo a gente acaba melhorando. Né? Hoje, 6 anos depois, né, o que eu falo assim, quando me perguntam, tá, mas tu come? Como? Normal. Claro. Né? Eu não como a quantidade que eu comia antes. E nem quer, né, gente? Por que você comer aquela quantidade absurda? Mas eu como uma pessoa normal, se a gente vai numa pizzaria, eu como 2 pedaços de pizza. E não precisa mais do que isso? Não precisa mais que isso. Né? Então a gente acaba aprendendo o nosso limite, a saborear, a apreciar o alimento, não mais por compulsão, por quantidade. E está correndo? E tô correndo. Faz atividade física? Faço, Agora eu quero entrar na história da corrida, gente. Tem um convite para fazer para vocês, próximo domingo, né? Dia 16. Dia 16. Sem sei se agora, desse final de semana agora, depois de amanhã. É o outro domingo, tá? Depois do meu aniversário. Meu aniversário é sábado, dia 15. Domingo, dia 16, vai ter a corrida. É uma corrida solidária. Olha que bacana que as pessoas vão doar alimentos de acordo com a quantidade de quilos que perderam nas cirurgias, não é isso? Isso. Conta como é que vai funcionar. A gente fez esse pedido aos pacientes, principalmente aos pós-gastroplastia, para trazerem o quanto que perderam nos primeiros 15 dias. Né? Para a gente ter uma noção, né, o tanto que foi, e doar para alguém que a gente vai ajudar, algumas instituições. Sim. Né? Nós, além de pacientes que vão ser submetidos, que já foram operados, estão todos convidados, famílias também a estarem juntos. Vai participar também uma associação de para-atletas, eles também vão correr, né, juntos, já tem 30 inscritos. Olha que bacana. Né, e eu também gostaria de fazer esse convite a você, também se puder participar. Olha, né, já trouxe aqui também um mimo e um presente antecipado já do aniversário. Né? Obrigada, deixa eu mostrar aqui. E isso é para a gente conscientizar, né, a importância da atividade física. Não, e além do que, eu acho muito interessante
quando a gente coloca em quilo, em saco de alimento, o quilo que a gente perdeu, é que a gente entende o que aquilo era dentro da gente, né? Isso nas redes sociais a gente vê muito, né? Isso. Aquela tonelada de saco, isso aqui, foi isso aqui que eu perdi. Aí você consegue visualizar que aquilo não te pertencia, né? Aqui, ó, Pereirinha, vamos mostrar aqui a camisa. Então, vamos explicar de novo. A corrida acontece no dia 16. Isso, Quem é que está aqui? É o senhor? Sou eu. Ah, meu Deus, está ele aqui, ó. Muito bom. Dia 16. Os ex-gordinhos, os ex-obesos, pessoas que agora estão saudáveis, doando os quilos, os quilos que perderam nos primeiros 15 dias da cirurgia. Com isso, a gente vai beneficiar, né, não só a conscientização, como também as instituições que necessitam dessa ajuda. Muito bom, muito bom. Tá, deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre saúde, vou pedir licença desse tema para também falar rapidamente sobre a questão do câncer de mama, que a gente está nesse mês de outubro rosa, e amanhã, sábado, dia 8, tem a corrida, é a Caminhada Floripa Rosa, vai acontecer aqui na capital. O evento vai ser na Ponte Hercílio Luz, marca o início da campanha de conscientização e prevenção para o câncer de mama, e não só câncer de mama, mas também colo de útero. A concentração está marcada para as 8 horas da manhã, na cabeceira insular da ponte. De lá os participantes vão sair, vão caminhando até o Parque de Coqueiros. Vou pedir para a produção colocar na tela aqui, a gente tem algumas artes também, olha aí, ó. Programação, isso é para amanhã, tá, gente? Sábado, 8 horas da manhã. Depois tem várias coisas, tem piquenique, tem apresentação cultural, tem outras telas que a gente separou também. Deixa eu pedir para a produção trocar. Piquenique. Piquenique. Legal. É o piquenique, do mês rosa, do outubro rosa. Olha aí, ó. Vai até as 4 horas da tarde. Tem a banda do Exército lá às 4 horas da tarde. Deixa eu ver, tem outra arte que a gente colocou. Vai ter aulas, jogos, brinquedos para as crianças, porque domingo é dia das crianças. Domingo não, semana que vem, dia 12, é dia das crianças, porque domingo tem uma programação também sobre o dia das crianças lá no aeroporto, nosso aeroporto internacional. Tem várias coisas acontecendo esse final de semana. E aí também tem, olha, atendimento psicológico, olha aí, ó, como é importante, Rafael, atendimento psicológico nessa história do câncer de mama também. Enfim, peguei carona aqui, viu, né, no bate-papo de vocês sobre obesidade, porque tudo é saúde e a gente tem que cuidar, prevenir, né, e estar juntos. É importante isso, né? Como é importante o exemplo de um para o outro, né? É verdade. Que é o que vocês querem mostrar também na corrida, né? Vai ser muito bacana ver as pessoas que passaram por esse processo, hoje saudáveis, em condições de estar participando de uma corrida, gente que provavelmente antes não conseguia nem caminhar, muito menos correr. Não, e lá vai ter exemplos de pessoas, justamente isso, né, que tinham uma vida sedentária, que hoje virou atletas, pessoas que tinham N comorbidades e estão lá correndo. Vai ter pacientes que foram até submetidos a cirurgias, né, do coração por conta da obesidade e vai estar lá correndo também. E não só a corrida, vai ter também interação em volta ali, vai ter, né, parte de massagem funcional, também vai ter todo esse apoio junto do pessoal. E que horas começa? Vai iniciar a partir das 7h30. Tá, a corrida, mas acho que a retirada das camisas não tem uma coisa que é a partir das 6h30 da manhã? Isso, a partir das 6h30 da manhã. Tá. E vamos ficar até o final da manhã ali, tudo junto. Muito bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação ainda à cirurgia e com relação à grelina. Porque eu ouvi dizer que estão desenvolvendo um medicamento para chegar na grelina. O que é a grelina e que medicamento é isso? É fato ou é boato essa informação que eu tenho? Isso. A grelina é um hormônio que é produzido numa parte do estômago, no fundo gástrico, que é considerado como hormônio da fome, né? Então, na técnica sleeve, né, onde a gente acaba fazendo essa secção, a gente acaba retirando esse fundo gástrico, né, e sai junto a tal da grelina. A grelina, né? E a pessoa não sente fome, né? Então, facilita muito. Não sente fome nunca? Não sente fome nunca. Olha. Então, facilita, né, na parte do emagrecimento junto. Claro, hoje está em estudo bastante medicamentos, né, para obesidade. Obesidade. Então, e ajudando, principalmente são medicamentos que a gente associa à diabetes, que o paciente acaba usando, que é um fator para tentar, né, justamente melhorar a qualidade de vida da pessoa e ajudar no emagrecimento. Então já existe, de fato, essa informação confere. Está sendo estudado o medicamento? E obviamente que não é somente, depende só do medicamento, né? Sim. Então isso é mais um passo para tentar ajudar no combate à obesidade.
Para a gente fechar, está terminando nosso encontro, cada um de vocês, por gentileza, a câmera do Val de vocês, uma mensagem para quem está em casa nos acompanhando. Terça-feira, dia 11, é dia da obesidade, a gente falou bastante aqui sobre a cirurgia, sobre a questão do lado emocional, sobre a questão da escolha da pessoa, de que vida ela quer ter, mas eu queria uma mensagem de cada um de vocês para quem está em casa nos acompanhando. Vou começar com o senhor, doutor, por favor. Então, a principal mensagem, né, é que a obesidade, a gente tem que entender que é uma doença, né, que existem formas de tratamento e prevenção a isso, e que a família ela é importante nesse apoio, nesse acompanhamento, tanto desses pacientes que são obesos, quanto nos pacientes que serão submetidos a algum procedimento. Então, e temos que melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a gente pode buscar tanto ajuda com nutricionista, psicólogo, até recorrer à cirurgia. Rafaela. Eu vou finalizar, Márcia, com uma frase até que ontem no encontro nosso da equipe a gente falou. Qualidade de vida é saúde, né? Então, qualquer procedimento, qualquer método que a pessoa hoje está pensando em procurar, seja porque eu quero ter uma vida mais ativa, eu quero poder ver o meu filho crescer, brincar com ele, não negligenciar, né? Porque realmente, como a gente frisou muito aqui, é uma doença, né? Tem tratamento, então, e é o sujeito que é responsável por isso, né? Independente da técnica, pode ser a melhor ou a pior para ele, quem vai fazer é o sujeito. É uma decisão dele, né? É uma decisão dele. Eu falo muito aqui, a cabeça comanda o corpo. É uma frase que eu aprendi com meu pai e eu falo isso muito em todos os sentidos na vida. Então, botar na cabeça o que quer de vida, o que quer, que tipo de vida quer ter e correr atrás para ser feliz, Exatamente. não é isso? Gente, obrigada. Prazer ter vocês aqui. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Uma ótima noite de sexta-feira, um belo final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima. É assim, gente, que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Toda sexta-feira eu faço um convite para segunda-feira cedinho, 6h30 da manhã, nos acompanhar no SC no Ar. Eu estarei ao vivo com a minha equipe esperando por vocês. Mas até lá, aproveitem o final de semana. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.